clique seminário de gestão sobrenatural Apóstolo Natanael, ou clique Apóstolo Natanael no YouTube e vai aparecer o canal da Renovação em Cristo. Então todas as ministrações, inclusive pregações antigas de batalha espiritual, pregações dos cafés, todas estão ali. Eu até as escuto novamente, porque eu preciso me avaliar e principalmente ver onde nós precisamos nos aprimorar para transmitir a palavra do Senhor, mas principalmente para me edificar. Por quê? Porque eu sei que é coisa de Deus. Eu me edifico pela palavra do Senhor. E a coisa que eu prego, e nem sei que eu estou pregando às vezes, mas é Deus que está falando com você. Receba isso em nome de Jesus. Então clique, esse seminário agora, essa ministração de hoje vai estar até a quinta-feira, quarta, quinta-feira já vai estar no site da igreja também, www.portalrenovacal.com ou no YouTube, no canal da Renovação em Cristo. Amém? Dê um glória a Deus bem forte. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te prospere tremendamente. Muito bem. Algo muito importante. Nós estamos falando de gestão, mas eu preciso ir por partes. Eu creio que nesses 4 dias não vou conseguir passar todas as informações, pelo menos que juntei e processei para poder estar ministrando. Mas olha, hoje vamos tratar de uma coisa muito importante que é valiosa para termos uma gestão boa. Vou recalcar dizendo que não existe liderança eficaz se você não tem uma boa gestão. Mas olha, para ter uma boa gestão é necessário ter uma palavra que chama-se senso. Diga comigo, senso. Senso com S, não é aquele senso das casas, que é com C. Senso, se referindo à virtude sensorial que você tem na tua mente, no teu interior. Então nós vamos falar sobre senso e vamos avançando nesse processo, amém? Muito bem, olha só. O que é o senso? Meu Deus, tanta coisa que se fala sobre senso, pessoa sensível, pessoa insensível. Quem já ouviu falar sobre isso? Então, o senso é uma virtude, uma capacidade que você tem dentro de você, no teu intelecto. Isso está impregnado na tua alma. Isso está impregnado dentro de você. Quando Deus criou você, quando Deus te fez no ventre da tua mãe, com a fecundação do óvulo e o espermatozoide, houve fecundação, automaticamente veio o sopro, o ruá de Deus, e impregnou você nessa mistura santa de genética materna, genética paterna e o ruá de Deus, sopro de vida. Se formata uma terceira coisa, que é alma. Você passou a ser uma alma vivente, você passou a existir. A ciência de Deus no passado já te conhecia, mas você passou a existir nesse momento. Nesse momento o Senhor te impregnou do que é a sua virtude e sua semelhança. E nessa virtude você recebeu esse item que nós estamos falando, o senso. E nós precisamos ter senso. Diga para a pessoa do lado, o senso. Por que o senso precisa ser trabalhado? Porque pessoas que não apuram o seu senso, ou pessoas que não têm um bom senso, lamentavelmente não terão a habilidade para agir com uma liderança boa e uma gestão boa. Isso é algo muito importante. Então, quando a gente fala de senso, está falando dessa virtude de conhecer, de raciocinar, a capacidade de entender, a capacidade de julgar, a capacidade de processar algo na minha mente. Não existem pessoas mais inteligentes do que a outra. Não existem cérebros mais dotados do que outro. Não existe. Todos os cérebros são dotados, a não ser por uma atrofiação, algum problema que veio já fisicamente desde o nascimento. Mas não existe. Pessoa normal, todo mundo tem a mesma capacidade de cérebro. Mas existe a habilidade de desenvolver a tua capacidade sensorial. Existe a virtude e a habilidade de desenvolver essa capacidade dentro de você. Quem está me entendendo? Então tem pessoas que desenvolvem mais, tem outras que não desenvolvem, embora todo mundo. Então o cérebro é um computador que, se você não estrear ele vai ficar parado. E os neurônios
começam a perder a conexão elétrica. Você sabia que você tem eletricidade e energia dentro de você? Há uma combustão dentro de você quando você come aquela picanha ungida. O que acontece? Ela começa a processar, o processamento de combustão, energia é tirada de você, é energia pura. Isso é tirado do corpo físico, na nutrição, enfim, toda essa força. Isso é incrível. Então o que acontece? Uma vez que você tem esse poder de capacidade mental de raciocinar, os teus neurônios têm uma conexão elétrica que se ligam. Eles são bilhões. Se nós fôssemos comparar a capacidade de um computador de última geração a um cérebro, ele fica infinitamente lá atrás perante a capacidade. Dê uma batidinha assim, diga assim: essa CPU foi Deus que fez. E uns têm uma CPU bem dotada igual eu, assim, bem abençoada. Mas olha, presta atenção. As conexões, conforme você não as usa e não as treina, elas vão se atrofiando, ou pelo menos vão se desligando. O cérebro mesmo, ele se desliga. Então os neurônios, eles, quando há raciocínio, não é ter pensamento, é pensar ou raciocinar, faz com que os neurônios se conectem. Por exemplo, quando você começa a pensar em coisas que acontecendo, como que chamava aquele colega da escola, aquele menino, sabe, aquele bagunceiro, como que chamava? Peraí, eu lembro, está na ponta da língua, lembrei, era o Gilberto, pronto, o Gilberto, lembrou, por quê? Porque você processou, veio força, energia, e conectou os neurônios, e há uma gama de neurônios que se conectam, e a memória, esse arquivo é ativado. Agora, se você treina sempre isso, você terá, com certeza, essa força sensorial melhor. Uma coisa que eu gosto de fazer é lembrar de todos os meus colegas da primeira à oitava série. Lembro de todos eles com nome e sobrenome, porque sempre treinei isso e gostei de fazer isso. E olha só, preste atenção, quando você desenvolve isso, você tem a capacidade de poder ter raciocínio sensorial para poder administrar e para poder fazer e para poder ter uma gestão. E aí é onde quer entrar o sobrenatural. Vamos lá, vamos falar de senso. Olha alguns divisões do que é senso em nossa vida e em nossa mente. Primeiro, senso comum. O que é senso comum? É a ideia que todo mundo tem de uma coisa, a ideia comum adotada por um grupo de pessoas, por uma cultura, onde todo mundo acha isso e acabou. Às vezes até um paradigma, mas é o que todo mundo acha. Isso já entra na mente, já formatado. Senso crítico. O que é senso crítico? O senso crítico é a aptidão que você tem de poder discernir ou julgar alguma coisa. Por exemplo, com senso crítico, eu tenho capacidade de avaliar se a pessoa está bem ou mal. Se eu desenvolvo o meu senso crítico, eu tenho a capacidade de discernir o que é certo e errado. Sabe quando alguma coisa não te cheira bem e você diz, algo tem errado aqui. Aí se promove o quê? A intuição. Então o senso crítico deve ser trabalhado para que a nossa intuição, que foi uma bênção que Deus nos deu, precisa ser desenvolvido. Ainda estou no campo do raciocínio, estou no campo humano ainda. Então isso precisa ser trabalhado. E nós precisamos ter esse senso crítico. Decore bem, quando eu vejo que uma pessoa não está bem, digo, essa pessoa não está bem. É porque meu senso crítico está bem depurado. Muito bem. Segundo, senso administrativo. Pelo amor de Deus, todo líder, todo pastor, tem líderes aqui? Tem líderes nesse lugar? Todo líder precisa ter essa virtude, senso administrativo. Senso administrativo. Amém? Isso é, com certeza, a virtude que te levará a novos patamares. Quando eu tenho senso administrativo, eu tenho a virtude e a capacidade de gerir, começando pela minha vida, minhas emoções. E todos nós temos problemas com o senso administrativo. Por quê? Porque aqui todo mundo já perdeu, como se diz, perdeu a cabeça alguma vez. Todo mundo às vezes sabe, por aqui e estoura. Quem já esteve por aqui e estourou alguma vez?
Quem já falou uma palavra que não devia alguma vez? Quem já ofendeu alguém sem querer? Quem já chutou o balde alguma vez? Quem já sentiu vontade de dar um murro na sogra? Está repreendido. Está repreendido. Calma. Não se empolgue, não se empolgue. O sangue de Jesus tem poder. Então, isso é... apagou tudo agora. Deixa como estava, pelo menos. Senso administrativo. Quando eu tenho senso administrativo, eu tenho que conseguir, como agora, preciso me controlar. Amém ou não? Diga para o seu lado, você precisa se controlar. Então, eu preciso ter esse senso administrativo, porque minhas emoções, são um balde cheio. E se eu não equilibrar e administrar minhas emoções, eu estou perdido, estou no mato sem cachorro. Então eu preciso começar a administrar quem? Minha própria mente. Administrar o que entra dentro da minha mente, o que sai de mim, o que entra em mim, o que sai de mim. Eu preciso administrar isso. Fisicamente, eu preciso administrar minha saúde. Ontem aqui, meu povo recebeu uma chibatada do céu aqui em relação à saúde. Eu ministrei profeticamente. E eu falei aqui, pessoas que têm diabetes, pessoas com pressão alta, pessoas com triglicéridos, porque eu era um deles, agora baixou tudo, graças a Deus. E nesse fim de semana fiz a segunda limpeza de fígado. É só Jesus para te dar força, mas é glorioso. Eu estou assim pronto para, eita glória, estou assim para pregar uma semana inteira, porque estou me desintoxicando, o mal está saindo dentro de mim. Tem pastores que estão começando esse manto. Faça com fé, com oração, porque Deus vai te abençoar. Então, administrar meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Diga, meu corpo é templo. Tem alguns que não é mais templo, é catedral, que já está. Então tem que sair. Então, triglicérides, diabetes, que mais pressão alta, faz. Meu irmão, larguei o remédio da pressão, acabou, me desintoxiquei. Meu açúcar estava alto, larguei açúcar, isso aí, larguei tudo. Má administração. Toda pessoa que tem desequilíbrio na sua saúde é uma pessoa péssima. Me incluo nisso, em administração. Então você está sofrendo, não é porque você tem falta de saúde, porque você é um péssimo administrador. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, pelo amor de Deus, temos que melhorar. Minha saúde mudou 1000%, por causa que tomei uma atitude radical. Tirei óleo de soja, tirei açúcar branco refinado, tirei frituras. Não frito mais, é proibido fritar coisa em casa, acabou a fritura. Tirei farinha de trigo, tirei refrigerante, tirei, meu irmão, doces, balas, tirei, meu irmão, estou me alimentando de ar. Não, brincadeira. Estou numa dieta a rigor e graças ao Senhor melhorou tudo. Fora isso, já é a segunda terapia que eu faço de desintoxicação e purificação do fígado, que todo mundo deve fazer. Então, quem tem senso administrativo começa emocionalmente, fisicamente. A sua casa está uma bagunça. Em que área? Pais não governam os filhos, filhos não obedecem os pais, e aí vai, marido não se entende com mulher, problema administrativo, senso administrativo, líderes que não conseguem governar, dirigir, aí entra a questão financeira, tudo atrasado, pagamento, não há bênção, não há dízimo, não há primícia, não há nada. Sabe o que está acontecendo? Senso administrativo foi pelo ralo, e lamentavelmente isso está acontecendo em muitos ministérios. Senso organizacional. O que é senso organizacional? É o fator de eu poder não somente administrar, mas organizar para a produção, organizar o processo para a produção. Um relógio desse aqui, meu irmão, não é nada se ele não tiver essa organização. Todas as peças em conjunto, trabalhando numa só essência, um só propósito, formam um relógio. É mais ou menos isso que falta em nossa vida. Um relógio ser formatado para que haja uma boa gestão para a produção. Então, quando eu tenho organização, eu vou ter produtividade. Quando eu tenho uma boa organização, eu vou produzir mais. Quem crê nisso? Uma pessoa organizada, ela produz mais.
Tem um livro muito importante que eu li e é maravilhoso, chama-se Produzindo por 1000 Homens. Esse livro transformou minha vida. Produzindo por 1000 Homens. Li esse livro, é um livro glorioso. Produzindo, ele diz que nós temos que valer por 1000 homens. Quem dá glória a Deus por isso? Outra coisa, senso analítico. Lembra que eu falei do senso crítico? Senso crítico é saber que o irmão fulano não está bem. Já percebi, meu senso crítico percebeu isso. Mas o senso analítico é perceber por que meu irmão não está bem. Uma coisa é saber que ele não está bem, mas o senso analítico me leva além, me leva a saber o porquê ele não está bem. Senso crítico, senso analítico, eu sei porque ele não está bem. Eu já percebi por quê, o porquê das coisas. E nós como líderes precisamos tratar isso com sabedoria e graça. Por quê? Porque tem muita gente que tem senso crítico, que diz, fulano não está bem, fulano está mal, fulano, sabe, estou cansado. Mas não tem senso analítico. O que é o senso analítico? Quando a pessoa, por que essa pessoa está assim? Já viu assim, pessoa, tem um senso crítico, já percebi, essa pessoa é dor de cabeça. Senso crítico, já apurado, já descobri isso. Mas o senso analítico me leva a saber quais são os traumas que essa pessoa viveu para estar dessa forma. O que ele passou na vida? Quem traumatizou essa pessoa? Por que ele é assim? Por que ela é mesquinha? Por que ela é iracunda? Por que ela é deprimida? Por quê? Senso analítico. E nós como líderes lidamos com pessoas e nós precisamos ter senso analítico. Outro senso, que é o senso de humor. Muita gente pensa que humor é dar risada. Não, porque existe mau humor e existe bom humor. É como o caráter, a pessoa diz, tem caráter. Todo mundo tem caráter. A questão é se ele é bom caráter ou mau caráter. Na mesma coisa, humor. Essa pessoa tem humor. Não, todo mundo tem humor. Quero ver se ele é mau humor ou bom humor. Essa pessoa está mal-humorada, está bem-humorada. Então, o humor é muito importante, porque é o estado emocional. É o estado de como eu me comporto. E muitas das pessoas não têm senso de humor, não sabem se equilibrar com o seu humor. Por quê? Não são como o justo do Salmo número 1, que diz que é bem-aventurado e e diz assim, que dá o seu fruto na estação própria. Diz que o justo dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, são pessoas que agem na hora certa, fazem a coisa certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Já viu gente bagunçando e dando risada em velório? São pessoas que não têm senso de humor, não sabem que é um momento de tristeza e estão dando risada. Já viu gente onde todo mundo come e se alimenta, ele está num canto emburrado? Onde todo mundo está feliz e ele é do contra, ele está triste. O que foi, irmão? Come coxinha ou não? Já viu? É gente que dá fruto na hora errada. Quando é para ficar quieto, ele fala. Já viu gente assim, quando é para ficar quieto, abre o bocão. E quando é para abrir a boca, ele fica calado. Está tudo ao contrário, porque ele está decodificado, está desestruturado num senso com habilidade para o humor. Tem gente que quando é para rir, fica sério. Eu vejo aqui, quando todo mundo dá uma gargalhada por algo engraçado que se fala aqui, e não é pecado rir, ele fica sério. E quando é para ficar sério, ele está dando risada. Vá saber, senso de humor. Senso espiritual, onde nós vamos entrar? Senso espiritual, diga comigo, senso espiritual. O que é o senso espiritual? É a habilidade em si de termos essa aptidão pelo Espírito, pelo sobrenatural de Deus para governar tudo isso aqui. Eu vou lhe falar, se você não tem senso comum, crítico, administrativo, organizacional, analítico ou até de humor, tem uma alternativa que é o senso espiritual, que vai promover e vai permear toda essa estrutura pela ação específica e gloriosa do Espírito de Deus com teu Espírito, e vão governar a tua alma, e você vai ser um gestor de excelência, a quem dá glória a Deus por isso. Amém? Continuamos, amigos? Glória a Deus. Clica aí novamente. Glória a Deus. Olha o que diz Provérbios. Provérbios sempre apela para a questão da sabedoria e do senso. Provérbios 9:4 ao 6 diz assim: quem é simples? Normalmente o simples aqui é tolo, a pessoa que não raciocina bem, não gosta de colocar os neurônios em ação. Volte-se para mim. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Quem lembra? A sabedoria. A sabedoria está falando em Provérbios. E
Quem conhece um pouquinho de hermenêutica, a sabedoria é quem em Provérbios? Quem é a sabedoria? Jesus. Jesus é a sabedoria. Então Jesus está falando. Então em Provérbios Jesus é a sabedoria. Diz: quem é simples, volte para mim. É Jesus que está falando, a sabedoria. Aos faltos de senso, diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Por que a questão pão e vinho? Diga comigo, pão e vinho. Pão e vinho por quê? Porque existe um costume, preste atenção no que eu vou falar, um costume judaico que precisa ser tratado na igreja. E hoje em dia nós celebramos Santa Ceia no lugar desse costume. Mas vou lhe falar bem claramente, a palavra Santa Ceia não está na Bíblia. A palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Foi a Santa Igreja Romana que colocou esse título, Santa Ceia. Não o santo, tem tanta coisa santa que eles colocam, santo purgatório, santo isso, então colocaram Santa Ceia. Então, eu não gosto muito dessa palavra Santa Ceia. Aqui há líderes que não vão sair falando besteira daquilo que eu vou falar, amém? Pode celebrar Santa Ceia. O Natanael vai mudar tudo agora. Não, não é isso, mas quero só recalcar que a palavra Santa Ceia literalmente não está na Bíblia. O que está na Bíblia, em hebraico original, é Kiddush. Diga comigo, Kiddush. Kiddush. E no original, no grego, é Eucaristia. E muita gente diz que Eucaristia é Santa Ceia. Negativo. Kiddush literalmente é consagrar, porque Kadosh é santo. Santificar é Kiddush. Então o que era um Kiddush? Quando se fazia um ato profético e se consagrava alguma coisa. Exemplo, você lembra de Abraão quando foi até Melquisedeque e se encontrou com Melquisedeque e disse que fizeram um Kiddush? Pegaram o quê? Duas coisas, pão e vinho. Se pegou pão e vinho, e eles beberam desse e comeram e trocaram essa bênção de pão e vinho. Só era um pedaço de pão e vinho. Por isso não é ceia em si. Não é, a palavra em hebraico e em grego é outra para ceia, jantar. Quem gostaria de ser convidado por mim para um jantar, para uma ceia? Irmão, vamos cear na minha casa. Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar você de novo para aquele churrasco abençoado. E eu vou lá, pastor Marco Antônio, e eu lhe dou um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. Gostou da ceia? Então era Santa Ceia? Não, era ceia, é o jantar. Ninguém vai gostar. Concorda comigo? Agora, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 diz assim, 1 Coríntios 11 diz: depois de haver ceado, a ceia ficou para trás. Concorda comigo? Que ceia era essa? Era a Pessah, que é a Páscoa. Por que eu estou falando isso aqui? Presta atenção. Aí começava o Kiddush, diz, depois de haver ceado o cordeiro, as ervas amargas, o pão áspero, a ceia em si ficou para trás. Diz, depois de haver ceado. Quem concorda que estamos bem até aqui? Não era uma ceia em si, era um Kiddush. Kiddush era uma consagração, era um ato profético. Por quê? Porque quem fazia isso? Vamos lá, pastor Wendel, nós vamos fazer um Kiddush. O que era um Kiddush? Eu pegava pão e vinho. Eu lhe dava um copo, ou no mesmo cálice, na verdade. O Senhor falava para mim, eu quero ser fiel a ti. Eu falava, eu vou ser fiel como líder, e você vai ser como discípulo. Vamos fazer um pacto, um Kiddush? Amém. Então quando se bebia vinho e se comia pão, a minha fidelidade, meu bom propósito entrava no pastor Wendel, no ato profético. E o propósito dele entrava em mim. Quem entendeu? Entrava em mim. Então, minha essência, meu bom propósito entrava nele, e o bom propósito dele entrava em mim. Então havia uma troca de essência, e ficávamos num pacto. E por isso que Jesus, depois de haver ceado, ele diz, Kiddush, quem comer desse pão, está comendo da minha carne. Quem bebeu desse cálice, está comendo de mim. Eu vou entrar dentro de vocês, e vocês vão estar em mim. Nós vamos fazer uma pactuação aqui. Kiddush, que traduzido no grego na Septuaginta é Eucaristia. A palavra Eucaristia não é Santa Ceia. A palavra Eucaristia no grego é ação de graças. Então, de Kiddush, consagração, foi traduzida para ação de graças. Eucaristia no grego é ação de graças. Ação de graças. Então não é ceia. É por isso que Paulo ficou bravo com os corintianos, os irmãos de Coríntio.
Ele diz assim: ei, estou bravo com vocês, Coríntios. Por quê? Porque vocês estão ceando. Vocês não têm o que comer em casa, não. Quem já leu isso? 2 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Vocês não têm o que comer em casa, não. Estou bravo porque fiquei sabendo que vocês estão fazendo. Estão bebendo e muitos de vocês estão saindo carregados da igreja. Profanaram o Kiddush. Profanaram a Eucaristia, enchendo a pança. Estão fazendo uma ceia de banquetear. E isso não é o que o Senhor Jesus fez. Porque depois de haver ceado, Ele trouxe o Kiddush, o simbólico. Porque pela comida se traz a essência de alguma coisa. Então preste atenção. Essa palavra, que é a sabedoria, que o próprio Jesus está dizendo: ei, você que tem dificuldade para raciocinar, você que tem dificuldade de ter um senso administrativo, você que está tendo problema, eu estou te convidando para um Kiddush. Eu estou te convidando para uma Eucaristia. Não é ceia, muito menos Santa Ceia. Eu estou te convidando para um Kiddush. O que Jesus fez na noite que foi traído: pegou o pão, já tinham comido o cordeiro, a ceia já tinha acabado, e eles compartilham e fazem o ato profético. Por isso que o próprio Jesus fala assim. Muita gente se diz: coitado do Judas, foi escolhido para ser malhado. Não, diz o costume quando se fazia um Kiddush. Se eu tinha algo contra o pastor Marcos e eu fazia Kiddush, eu me reconciliava. Se eu dava pão para ele e nós juntos colocávamos o pão no vinho para beber, eu estava dizendo: Marcos, vamos nos perdoar, vamos fazer as pazes, vamos largar essa besteira lá, vamos lá. Então Jesus, quando disse: preste atenção, quem colocar a mão no vinho, no cálice junto comigo, é o que vai me trair. Ou seja, quando Jesus colocou a mão no Kiddush, Ele estava dizendo para Judas: largue essa ação do diabo da sua vida, se arrependa, rapaz. Olhou nos olhos dele: vamos lá, Judas, você pode vencer esse diabo que está dentro de você. E Judas disse, comeu, e disse que se levantou e mesmo assim foi trair Jesus. É o que nós fazemos muitas vezes. Tomamos Santa Ceia, no outro dia estamos traindo Jesus, negando Jesus. Mas aqui Jesus, que é a sabedoria em Provérbios, está falando algo assim. Preste atenção em nome de Jesus. Você que está falto dessa dimensão espiritual, desse governo, dessa autoridade, dessa administração, dessa gestão espiritual, eu te convido para tomar vinho e pão, para fazer um Kiddush. Porque nesse Kiddush eu vou entrar dentro de você, eu vou habitar em você, a sabedoria vai habitar em você, a gestão sobrenatural vai permear teu coração, e você vai ser restaurado, abençoado. Quem dá glória a Deus por isso? Deixar os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. É por isso que Paulo diz: muitos comem a ceia, essa ceia que vocês fazem, sem discernir, sem entendimento, porque o Kiddush está dizendo: ei, largue os insensatos para lá, os que não querem nada com nada, e venha e ande pelo caminho do entendimento. Eu preciso entrar no veio do mistério da sabedoria de Jeová e largar quem não quer nada com nada, quem está me atrapalhando, e falar assim: eu vou para o banquete com Jeová, com Deus Todo-Poderoso, e eu quero me embebedar da sua sabedoria. Algo novo está vindo para a minha vida, algo novo está vindo para o meu coração, para a minha família, para minhas finanças, para a minha célula, para o meu ministério. Quem crê nisso, levante a mão e dá glória a Deus. Na Septuaginta está quisendo traduzir ceia do Senhor, mas no original está no hebraico Kiddush, o ato de consagrar um pedaço de pão e um gole de vinho, só isso. Quem entendeu, dá glória a Deus. Quem não entendeu, eu posso lhe explicar depois. Então, quando nós lembramos a morte de Jesus, nós não podemos banquetear, não podemos banquetear. Nós temos que fazer um Kiddush, simbolicamente. E não é transubstanciação. Não é transubstanciação. É algo simbólico, que representa que Cristo veio e entrou em mim. E agora eu faço parte do seu sangue, do seu corpo. E eu agora vivo em sabedoria, numa gestão gloriosa e sobrenatural. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então esse convite para o Kiddush, que
que é conhecido como Santa Ceia, na verdade já existia aqui em Provérbios, para começar uma nova gestão. Por quê? Porque com Jesus, com a morte dele, ele celebrou a Páscoa. Por quê? Porque ele celebrou a ceia da Páscoa, não o Kiddush. A ceia porque ele era judeu, mas para nós começou um Kiddush. Ele diz: não façam ceia, façam Kiddush, fazer isso em memória de mim, consagrem-se para mim, porque eu vou trocar essa essência. Se estiverdes em mim e eu estiver em vós, isso é Kiddush. Pega a essência de alguém, entra em alguém e outro se doa, se compartilha. Se eu estiver em vós e vocês estiverem em mim, vocês vão pedir o que vocês quiserem, vocês vão determinar o que vocês quiserem, vocês vão administrar o que vocês quiserem, e a glória, a sabedoria, a prosperidade vai estar com vocês. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Clica aí novamente, fazendo favor. Agora vamos ao senso espiritual. Vamos ao senso, ao discernimento espiritual. A Bíblia não trata diretamente, embora aqui em Provérbios apareça a palavra senso, mas especificamente já na ministração do Espírito à igreja aparece a palavra mudada para discernimento, que é a mesma coisa que o senso. Discernimento. Discernimento. Como eu falei, quem hoje pega pão e pega vinho sem discernir, está pecando. E muitos comem e tomam para a sua própria condenação, diz a palavra do Senhor. Então eu preciso discernir, entrar nessa virtude do discernimento. O que é discernimento espiritual? Capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo aos crentes. Quem é crente dá glória a Deus. Com o objetivo de habilitá-los a identificar a procedência e a essência das operações espirituais. Ou seja, numa gestão espiritual, já que estamos falando em gestão sobrenatural, eu vou precisar de senso espiritual. E esse senso espiritual é conhecido na Bíblia como discernimento. Diga comigo, discernimento. Se você tem discernimento, você sabe dizer se a pessoa do seu lado é uma pessoa de fé, de bênção, e você pode dar glória a Deus. Teve gente que não deu glória a Deus. Cuidado aí. Se você não entender, eu vou falar novamente. Se você tem discernimento do Espírito, você já percebeu espiritualmente se a pessoa que está do seu lado é um crente gadita do avivamento. Se você já sentiu, dá glória a Deus. Mesmo assim tem gente que ficou olhando. Mas deixa para lá, não vou ficar nessa tecla. Em nome de Jesus, você precisa entender que discernimento é o senso e a chave espiritual para entrar na gestão sobrenatural. A gestão do que Deus tem para a minha vida. Preste atenção, os judeus falam o seguinte, dizem que nós temos códigos. Cada pessoa é o quê? É um código. Começando, eles dizem, os judeus dizem que o judeu diz que fisicamente, estruturalmente, geneticamente eu tenho um código. O código que veio da minha mãe e um código que veio do meu pai. Você sabe o que aconteceu? Cromossomos se misturam. E graças a Deus, no meu Deus, deu XY no final. Ou será? Ordem cromossômica desse código. Característica assim. A cor do cabelo, a cor dos olhos. Vai ver o código. Vamos puxar a beleza da mãe. Vamos ajudar. Vê o código, vem formando. A voz vai ser assim. O nariz vai ser assim. Os olhos, a altura. Fofinho, igual o pai. Códigos, se juntam os códigos. E o último da ordem cromossômica vai definir se você vai ser homem ou mulher. Porque não existe cromossomo homossexual. Amém, queridos? O camarada, ele pode, meu irmão, se transfigurar, se travestir, operar, implantar, produzir. Vocês entenderam? Ficou perfeito ou perfeita? Não sei. Se ele fizer um exame de sangue e tirar a ordem cromossômica, vai dar XY. Para quem não sabe, XY é para homem. E para as mulheres? XX. Então minha ordem cromossômica tem um código. Eu sou codificado. Então, começando como indivíduo, eu sou codificado. Eu sou um código. Bata no peito e diga assim: eu sou um código.
Alex Feller, essa voz que você tem, essa voz e esse dom de compor faz parte de uma gama de estrutura cromossômica, geneticamente pelos teus pais, por Deus, um valor só de um código que está dentro de você. É um código. Valderiz, a voz ungida que o Senhor te deu, e por sinal eu escutei a semana inteira esse CD maravilhoso, é um código. É um código, ou pelo menos um dos números do código que Deus deu para você geneticamente. Então os judeus falam muito isso. E outra coisa, espiritualmente também eles dizem que nós somos um código e precisamos decodificar. Sabe quando você tem um discípulo complicado? Eu sei que aqui ninguém tem um discípulo complicado. Quem aqui é discipulador da glória a Deus? Quem aqui é discípulo? Porque às vezes é ao contrário, é um líder complicado e o discípulo é bênção, mas deixa para lá. Olha só. Bom, de ambos lados tem alguém complicado e você diz, como entender essa pessoa? Toda vez que você diz assim, como entender essa pessoa? Como entender meu líder? Quem já disse isso? Aqui o pessoal da igreja vive falando, como entender o Natanael? Mas não tem problema, você vai me entender, em nome de Jesus. Que líder já disse, como entender essa abençoada? Como entender esse discípulo, meu Deus? Então, você precisa decodificá-lo. Você precisa saber o código dessa pessoa. Na verdade, você vai ter que entrar na psique dessa pessoa e decodificá-lo. E quem vai te guiar para isso é o Espírito Santo. Que homem carnal não entende e não discerne as coisas espirituais, porque ele é carnal. Mas diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. E diz, quem pode ser avaliado, o sondado? Deus não pode. E diz que nós temos a sabedoria e a glória porque temos a mente de Cristo. Você tem agora a essência da mente de Cristo em sua vida. Cristo é a glória, a virtude e o poder do que é a sabedoria. Nós já falamos isso em Provérbios. E essa virtude está habitando dentro de você. 1 Coríntios 12:10. Que é a lista dos dons espirituais, que é dom de língua, dom de profecia, dom de tradução de língua, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de maravilhas e dom de cura. Então tem um chamado discernimento de espírito. É um dom dado à igreja. E esse dom precisa estar em todo líder gestor. Diga, eu preciso do dom de discernimento. Diga. Agora, aponte com o dedo de profeta, aponte no nariz da pessoa e diga assim: você precisa do dom de discernimento de espírito. Precisamos disso. Ei, uma nova gestão está chegando e precisamos nos munir desse dom glorioso. Onde eu estava com o pastor Marcelo e o Senhor me revelou discernimento, me revelou claramente, ele não falou nada. Estava linda a equipe, um mais bonito do que o outro, os botam ali, unção, todo mundo chorando. E o Senhor me disse, tem gente lá atrás que vai pertencer a essa equipe. E eu falei, o Senhor está me mostrando. Nem falei o Senhor, porque às vezes eu tenho cuidado de falar o Senhor. Nem falei, o Senhor não. Eu sabia que era o Senhor, mas às vezes não gosto de falar. Eu estou sentindo que tem gente que está lá atrás, que vai estar nessa equipe. O pastor começou a chorar, porque o Senhor tinha falado isso para ele. Vai ter uma segunda equipe. Queridos, nós vamos entrar numa gestão onde vai haver tanta gente, tanta célula, que você vai precisar de uma segunda equipe. 12 da direita e 12 da esquerda. Você vai poder voar e glorificar o nome do Senhor. Só quem é 12 e recebe da glória a Deus. Por favor, vamos ter isso em nome do Senhor. O dom do discernimento de espírito, essa virtude que o próprio dom lhe traz, de conhecer, de entender, para poder decodificar, para poder entender. Ei, códigos também existem, segundo essa crença, de que em lugares onde eu ando há coisas que você deve decodificar. Por exemplo, Deus, tem muita gente que há muito tempo não encontra emprego, que as portas se fecharam. Há uma decodificação ou uma codificação espiritual para você saber onde está essa porta. É um veio, é um mistério que você deve saber encontrar
E isso é precioso, porque você é guiado para isso pelo poder do Espírito Santo. O que aconteceu com Pedro quando precisavam pagar impostos? O que aconteceu? Jesus talvez estava sem dinheiro, Pedro muito menos. Se o líder estava sem, com certeza o próprio discípulo também. O que aconteceu? O que Jesus mandou Pedro fazer? Pescar. Está nervoso? Está sem dinheiro para pagar as contas? Vai pescar. Qualquer um interpreta desse jeito, né? Está sem dinheiro para pagar os impostos, os tributos, conta de... Vai pescar, pega a vara e vai pescar. Mas Pedro literalmente foi lá pescar, e quando pescou, fisgou um peixe. E o que vinha no peixe? Uma moeda. Pelo amor de Deus, gente, quem revelou isso para Jesus? Como que ele fez isso? Como que Pedro foi lá e pescou justamente o peixe? Pelo amor de Deus. Então esse é o segredo. Quando você entra na gestão espiritual e no mover do Espírito, vai começar a acontecer isso. Você vai começar a se encontrar com pessoas que estão nesse mesmo Espírito e vão se cruzar na vida. E vão dizer assim: o que aconteceu? Foi aquele dia que eu me encontrei com essa pessoa. Bendito o dia que eu achei você. Eu estava procurando, porque nessa noite eu senti de dar 50 mil para você, meu irmão. E justamente te encontrei. É mais ou menos isso, sabe? Estranho, alguém vai falar assim, um rico vai falar: estranho, entrei na minha Land Rover aqui, e alguém me disse aqui dentro: você tem que dar para alguém essa Land Rover. E me encontrei com você, meu. É mais ou menos isso, sabe? Não sei se uma vez meu pai estava passando luta, sabe, vida de missionário. O que vamos comer? Não havia nada aqui comer, nada aqui comer. Foi pescar? Não, foi orar. E de repente, a manhã inteira, encontrou-se num lugar com um irmão que vinha com embrulho. E esse irmão já estava bravo. E chegou e colocou o pacote na mão dele. Pega aí, falou. Perdi a manhã inteira por causa de você. Quem entendeu, mano? Quem entendeu, mano? Da glória a Deus. Esse é o caminho do justo, que vai nos conectar a coisas espirituais. Deus sabe onde está a porta. Deus sabe onde está a pessoa. Ei, Deus sabe onde está o teu 12. Teu 12 é um código espiritual, e nós vamos decodificá-lo pelo discernimento de espírito que recebe se expresse da glória a Deus. Aplaude ao Senhor, porque isso é Deus. Está aí meu pai presente para me desmentir. Ele entregou o pacote e era quê? Glória pura. Alguém vai chegar, vai perder a manhã inteira por causa de você. Então fique bem alerta no discernimento. Onde está a benção? Estou sentindo que você vai me abençoar, meu irmão. Não é assim não. Isso aí já é puxar a sardinha para o lado. Clique novamente. Vamos lá. Bom senso e a prosperidade. Isso aqui é muito importante. Não que o outro não seja, mas preste atenção, e eu preciso correr. O bom senso agora para a prosperidade. Toda vez que nós falamos em prosperidade segundo o nosso senso comum, o que eu falei que é senso comum? É o que todo mundo acha, o que a cultura pensa. Então, nossa cultura, quando se fala prosperidade, nós já pensamos em dinheiro, é ou não é? Sim. Essa pessoa é próspera, pensamos na hora dinheiro. Mas para o povo judeu, não é só dinheiro prosperidade. E é aí que muita gente se engana. Eu vou explicar o porquê de Mateus, quando diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Olha só, 4 tipos de prosperidade no hebraico. 4 tipos de prosperidade. Nós falamos prosperidade, o cara está com dinheiro no bolso. Mas para algum judeu ter dinheiro e estar com a vida infeliz, essa pessoa não é próspera. Lamentavelmente tem gente mesmo que está com a cara amargurada, está com a vida amargurada. Os seus poros, o seu suor transmite o que ela é, o que ele é, amargura. Essa pessoa não é próspera. Não é próspera. Shalá, o que significa Shalá em hebraico? É prosperidade, só que não é a prosperidade de dinheiro, é a prosperidade da quietude, da tranquilidade e da paz no espírito. Salmo 122 fala sobre Shalá. Shalá fala: ei Jerusalém,
prosperarão os que te amam. Prosperarão. E diz também: nos teus muros haverá prosperidade. Essa palavra em hebraico é shalá. Diga comigo, shalá. Esse shalá, o que é? É a tranquilidade e a paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo. Eu não sei se alguém já passou por isso. Ter muitos problemas e ficar muito nervoso. Quem já ficou assim? Amém. Todo mundo. Agora, não sei se alguém já passou por isso. Ter muitos problemas e estar na paz. Quem já sentiu isso alguma vez? São poucos, mas acontece. Irmão, também aconteceu isso e fiquei numa paz. Fiquei na graça. Fiquei na bênção. Isso é shalá. É quando você, independente da circunstância, como diz a palavra em Abacuque, claramente, ainda que a figueira não floresça, ainda, meu irmão, que a oliveira minta, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu farei menção da confiança, do shalá, da prosperidade do Senhor. Eu confiarei no Senhor, eu estou tranquilo no Senhor, eu estou abrigado no Senhor. Tem um vendaval lá fora, mas eu creio na glória, no poder do Senhor, eu creio na virtude do Senhor, eu acredito nisso em nome de Jesus. Quem crê, aplaude em nome de Jesus. Isso é muito importante. As pessoas dotadas de um senso espiritual são as pessoas que não se apavoram quando vem a tribulação. As pessoas que têm um bom senso são as pessoas que não surtam facilmente. As pessoas que têm um senso espiritual apurado são as pessoas, ou discernimento apurado, como nós já falamos, são as pessoas que não se desequilibram facilmente. São as pessoas que não se desviam facilmente. São as pessoas que não largam tudo facilmente. São pessoas que são persistentes, equilibradas, e que eles dizem: calma, Deus está no controle. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam nessa confiança, e vivem nessa confiança, e vivem na paz, vivem na graça e na paz, vivem na paz do Senhor, vivem no shalom, nessa prosperidade de crer que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus. Há momentos que você não pode agir, e o fato de você ficar ansioso por o Senhor não te permitir agir, precisa ser substituído por shalá, que é a prosperidade de estar bem quando você não pode agir e você fica tranquilo. Amém? Agora tem horas que você tem que agir e você não pode usar do shalá. Amém? Tem hora que você tem que agir. Ei, está afundando o barco. Age, meu filho, vamos lá. Corre, corre. E o negócio está. Você tem que fazer alguma coisa. O shalá é quando Deus diz: não faça nada. Espere, calma. Estai quietos, essa briga não é vossa, diz o Senhor. É mais ou menos isso. Agora tem hora que é tribulação, que o Senhor diz: avança, marcha. Aí não é shalá, aí é relaxar. Tá bom? Você não pode relaxar. E relaxou, é o problema. Então, prosperidade da quietude. Não é aquela coisa de estar tranquilo e o pingo está na cabeça. Está tranquilo e a descarga não funciona. Está tranquilo e a cama tem um tijolo segurando a cama. E não é essa tranquilo. Não, isso aí não é xalá, é relaxar. Tá bom? Shehel ou Sehel. O que é Sehel? Se escreve Sechel, mas se pronuncia Sehel. Prosperidade de discernir e entender sabiamente. É outro tipo de prosperidade que a palavra do Senhor. Ela é falada em Provérbios 11, Salmo 111, 10 fala sobre isso. Literalmente, a prosperidade do discernir, a prosperidade de entender, a prosperidade de processar esse senso espiritual em minha vida. Uma pessoa que compreende, uma pessoa que entende, uma pessoa que tem um dom, uma pessoa que tem uma virtude, é uma pessoa que realmente ela está em prosperidade. Vou falar novamente para os dotes, os dons ou os talentos que foram entregues naturalmente para nós. Por exemplo, cantar, tocar. Isso, na verdade, uma pessoa que tem esse talento de tocar e conseguiu desenvolver isso, toca para Deus, glorifica o Senhor e faz isso para o louvor do Senhor. Segundo o hebraico, ele é Sehel, que é a prosperidade de discernir, de entender e de ter a habilidade de desenvolver.
Ei, eu preciso de ser réu para entender e compreender, porque muita gente parece que anda com uma interrogante em cima da sua cabeça e não sabe o que está acontecendo, não sabe por que está acontecendo, não sabe para onde ele vai e não sabe o que ele vai fazer e nem sabe se Deus está ouvindo ele. Então isso é problema, isso tem que mudar em nome do Senhor. Agora tem o terceiro passo do salar, que não é o xalá, é salar, arrastado na garganta. Salar não é simplesmente ter prosperidade financeira, mas é crescer e multiplicar. Isso está ligado ao ser réu. O que é o ser réu? É quando você tem a sabedoria, a habilidade de fazer alguma coisa. Agora, o salar é quando você cresce e multiplica com aquele dom que você tem. Uma coisa, vou te usar como exemplo, te peguei para Cristo. Olha, uma coisa é o pastor Feller, ele ter ser réu, que é o dom natural que ele tem e já o desenvolveu. Agora, outra coisa é a prosperidade do salar, que é fazer multiplicar o dom que você tem, para que em todo lar do Brasil do M12 tenha um CD teu. Aliás, pessoas na Europa escutem o seu CD e digam: glória a Deus, que louvor maravilhoso. Por quê? Porque ele tem um dom e o fez multiplicar. Ele tem uma habilidade, uma prosperidade de desenvolver com sabedoria, mas o fez multiplicar. Meu irmão, isso não te soa multiplicação? Isso não está te falando de alguma coisa, meu irmão? Você tem o dom de ganhar almas. Você ganhou alma, ganhou 1, 2, 3, 4. Mas além desse ser réu, está vindo o salar, que é a virtude de multiplicar. 12, 1728, 144, 1728 e multiplicar para governar, tomar essa cidade, tomar a Baixada Santista até os confins da terra. Tem gente aqui que ainda não tirou passaporte, mas o Senhor diz: você está atrasado, meu irmão, porque eu vou te levar para muito longe. Quem crê nisso? Uma vez que eu fui para a Europa, fui pela Holanda. Quando eu cheguei na Holanda, eu falei: meu Deus, eu preciso ter uma cidade como essa em São Vicente. Eu tenho que ter um asfalto como esse. Eu gostaria de ter. Meu Deus, gostei. Isso aqui deve ser feito. Gostei dos ônibus, gostei. Holanda é um país que não tem marginalidade, não tem buraco na rua. Profetizando, isso nós vamos ter em breve aqui. Temos que orar pelo Brasil por uma gestão nova e repreender a foice e o martelo. Chega, em nome de Jesus. Nós temos que repreender esse demônio que quer tomar esse Brasil. Nós somos um país que serve ao Senhor Jesus embaixo de uma gestão escolhida por Deus para a nossa vida. Eu creio nisso. Salar é crescer e multiplicar. Sabe uma pessoa que faz bolo gostoso? Vamos lá, Samuel Klein. Quem sabe quem é Samuel Klein? Samuel Klein, ele tinha um dom. Qual era o dom dele? A prosperidade dele era o ser réu. O que é o ser réu? A habilidade de vender, ao ponto de subir numa carroça. Os mais antigos devem saber da história dele. Andar numa carroça de casa em casa, anunciando, liquidificador, rádio, isso, aquilo, e vendia. Ele tinha um dom, maravilha. Mas ele entrou para o segundo passo, porque ele é judeu. Ele entrou para o salar. O que é o salar? Ele cresceu e multiplicou. Me diga, em que cidade não tem Casas Bahia hoje? Quem já tirou um carnê das Casas Bahia aqui? Quem já pagou em 30 vezes sem juros? Levanta a mão aí. Quem já foi lá? Agora, se estão rejeitando você no crediário de lá, meu irmão, se nas Casas Bahia rejeitaram teu crediário, meu irmão, você tem que aceitar Jesus hoje. Você tem que mergulhar no discernimento do Espírito. Esse é o cúmulo do cúmulo. Esse é o fundo do poço. Quem é reprovado? E eu já fui reprovado. Uma vez eu queria tirar aqui, que era Maria. Fizemos, vamos comprar e vamos lá. E chegamos lá. Avaliaram tudo, tanto é o preço, tantas vezes, maravilha, e nome e tal. Passe no crediário, sabe? O vendedor já disfarça assim, passa no crediário. E fica lá, chá de espera. E não adianta orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Não adianta orar, é ou não é? Ou está limpo ou não está limpo.
Oh, tudo bom, olha, tá muito bom, tal, mas olha. E eu já estava, vamos supor que era uma cama nova, eu já estava brincando na cama nova. Brincando, misericórdia. Estava dormindo na cama nova. Já estava dormindo na cama nova, já estava sentindo a cama. Ah, que bênção, glória a Deus, aleluia. O que acontece? Quando todo aquele sonho de unção e glória se desmorona com uma palavra, o Senhor foi reprovado no crediário. Peguei aquelas folhas. A Maria não falava nada, eu também não. Atravessei aquela Praça Barão. Olhei para o céu e eu disse: acabou minha vida. As Casas Bahia me reprovou. Casas Bahia me reprovou. É o cúmulo da pobreza. É o cúmulo. Ai, Jesus. Mas deixa para isso aí. Samuel Klein atingiu uma gama de gente simples, para não falar outra palavra, simples. E o que aconteceu? Se propagou em todos os estados do Brasil. Chegamos em Manaus, do outro lado do rio, não dá para ir de carro, tem que atravessar a balsa, senão de avião. Aonde tem Casas Bahia? Vamos lá no Nordeste, Casas Bahia. No Sul, no Rio Grande do Sul, Casas Bahia. Bahia, em todo lugar. Por quê? Porque esse homem se dedicou não somente a ter esse dom e prosperar, mas prosperou no salário, que é crescer e multiplicar. Está preparado? Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa unção está vindo para a sua vida. Uma gestão gloriosa que vai explorar o dom que o Senhor te deu, e isso vai se multiplicar para os confins da terra. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Ashir. O que é Ashir? Ashir já é a prosperidade de grana, de riqueza, que também está na Bíblia. Diz Deuteronômio 8:18: eu te dou Ashir, que é prosperidade para fazer riqueza. O Senhor também dá, mas tem 3 itens antes. Gênesis 26:13 fala de Isaac. O que diz? O Senhor o fez riquíssimo. Não falou rico, riquíssimo. Pode procurar lá. O fez riquíssimo. Diga para a pessoa do lado, olha e diga assim: riquíssimo. Foi Isaac. Rico. Ficou no chinelo. O Jobs lá, o outro lá da Windows, ficou no chinelo. Riquíssimo. Agora todo mundo quer esse estágio. Riquíssimo, rico, próspero financeiramente. Mas o Senhor diz: não. Primeiro eu quero ver como você está com a tua paz. Porque eu não vou te dar um vintém. Eu não vou te dar um vintém do jeito que você trata os seus filhos e a sua esposa. Porque te falta equilíbrio emocional. Primeiro que você tenha prosperidade. Eu não vou te dar um centavo do jeito que você trata a tua família, a tua mãe e teu pai. Porque primeiro eu quero te prosperar no teu equilíbrio emocional. Eu não vou te dar um centavo se você não sabe tratar as pessoas que eu coloquei para trabalhar junto com você. Precisamos ser tratados, me incluo nisso, precisamos ser tratados com isso. Essa é a primeira prosperidade. Valorizar. Próxima semana vamos falar sobre gestão de pessoas. Não falte, pelo amor de Deus. Vamos entrar numa gestão sobrenatural para lidar e decodificar pessoas. Esse é outro tempo. Primeiro, sabedoria e equilíbrio emocional. Segundo, discernir sabedoria. Por quê? Porque você pode ter dinheiro e Deus pode te dar dinheiro, mas isso não significa que você é rico. Tem muita gente que ganhou na loteria, ganhou 50 milhões. Eu sei de alguém que ganhou 50 milhões. Em um ano torrou tudo. Sabe por quê? Porque ele só ganhou dinheiro, mas não tinha sabedoria para administrar. Era um pobre que ganhou dinheiro. Em pouco tempo mal gastou. Se você já teve dinheiro e disse: meu Deus, cadê o dinheiro? Sumiu. Eu já tive dinheiro e desapareceu. Você só teve dinheiro. O Senhor não te prosperou financeiramente. O Senhor, ou você precisava receber menos sabedoria, que é Shehel, prosperidade para aplicar, aonde fazer. Porque quem é sábio, ele recebe 10, ele faz 20. Primeiramente ele começa dizimando e primiciando,
fazendo o que é certo, para ser próximo, porque isso é sabedoria de Deus. Toda a pregação eu falo de dízimos e primícias e de ofertas, sabe por quê? Porque isso me libertou, porque eu não era, é isso que me trouxe prosperidade. E se hoje eu tenho liberdade para falar com você, porque esse foi um dos fatores que me levou à prosperidade. E eu não posso deixar de falar o remédio que me curou. Não posso deixar de falar Salá, para depois de ser sábio, ter a habilidade de vir algo na minha mão, como diz os talentos, e multiplicar isso. Aí, em quarto lugar, vai vir a riqueza para minha mão. Quem entendeu? Buscai primeiramente o reino, porque o reino é isso. O reino é Salá, é Serrel e é Salá. O reino é a glória, a prosperidade, a quietude e a paz de ser salvo. O reino é a prosperidade de discernir sabiamente e entender a sabedoria de Deus. O reino é crescer e multiplicar. Chegou o reino dos céus, isso é reino. E as demais coisas, o que? Demais coisas, dinheiro, vai ser só acrescentado. Quem entendeu da glória a Deus? Por que o dinheiro não veio na minha mão? Porque me faltam 3 itens, 3 estádios de prosperidade primeiro. Clica novamente. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e dotado de uma natureza e sabedoria espiritual. Se você procurar em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar que eu estou falando do capítulo 2, versículo 15. Gênesis 1, 28, 29 e 2, 15. O Senhor deu 8 no meu livro, As Ciências dos Números. Eu faço as pazes com o número, a unção numérica. Ainda estou vendo o título para o livro. Você vai ler esse livro um dia. Eu falo dos números. E quando eu chego no 8, eu falo de 8 itens que o Senhor fez aliança com o seu povo. 8. São vários 8. Um desses 8 são esses 8 itens. Que Deus fez aliança com Adão no jardim. E lhe disse: eu vou te dar 8 virtudes para administrar. 8 virtudes numa gestão onde você vai ter impregnado a minha sabedoria e a minha inteligência. Muita gente diz que o homem foi criado com uma natureza pecaminosa. Não, Deus fez o homem dotado de uma natureza espiritual, o fez à sua imagem e semelhança. E quando soprou, eu perguntei outro dia, aqui no ITER, se não me engano, Deus habita no nosso corpo. Habita ou não habita? É templo do Espírito? Amém. Mas em que parte do nosso corpo Deus habita? Quem sabe? Onde? No cérebro? No coração? Isso é linguagem figurativa. Quando Deus, o boneco de barro estava aqui, presta atenção. O boneco de barro estava aqui, inerte. O Senhor chega e sopra nas narinas. Pastor Carlinhos, houve vida. Quem recebeu a vida? O pulmão. Mas o pulmão, quem estuda um pouquinho de biologia sabe que o pulmão manda para onde o oxigênio? Para onde? Não. Manda primeiro para o sangue. O sangue manda para o cérebro. Tudo que você inspira vai direto para o sangue. E o sangue distribui até a ponta do dedão do pé. Então, se fôssemos falar figurativamente, escute bem, aonde Deus habita, vamos dizer assim, entre aspas, por favor, no nosso sangue. Por quê? Porque se um pedacinho do meu dedo não tiver sangue, ele começa a perder a vida, começa a necrosar. Qualquer pedacinho de unha que eu tenho existe porque tem sangue na ponta do meu dedo. Meu couro cabeludo tem cabelo e esse cabelo cresce porque tem sangue. Onde não tiver sangue no meu corpo, isso começa a morrer, necrosar e tem que ser amputado. Então, se Deus habita em algum lugar, foi quando entrou o rua, entrou no pulmão e o pulmão mandou para onde? No sangue. É por isso que em Eclesiastes, quando diz, lembra-te do teu Criador, diz, e se quebre o copo junto, o cântaro junto da fonte. Quem leu isso? Essa fonte, o que é? É o coração, literalmente. Mas essa virtude, essa fonte, na verdade, que é o sangue, que é bombeado. É uma fonte que flui. É por isso que o Senhor falou assim: eu virei até vós, entrarei em você, e do teu interior saltarão rios de água viva. Vai emanar para a vida eterna. Eu vou entrar numa dimensão espiritual. Quem tem sede, venha a mim e beba dessa glória, dessa virtude. Então o que acontece? Quando eu estou agora na posição de homem como Adão,
embora restaurado pelo segundo Adão, eu estou recebendo a virtude de Deus habitar no meu coração. Não perca o elo que eu já estou terminando. Preste atenção. Eu estou tendo agora a virtude de Deus habitar em mim. A vida está em mim. É por isso que Deus proibiu que o homem bebesse sangue. Você percebeu isso? Que na Bíblia está escrito, é proibido beber sangue. O judeu não come várias coisas, mas o que acontece? Nós somos proibidos de comer coisas sacrificadas a ídolos e sufocados com sangue, ou beber sangue, como cristãos. Então aquele safarapatel com sangue você não pode comer mais, porque é proibido pela Bíblia e pela doutrina cristã. Porque o sangue tem a essência de algo que é um mistério, não sabemos o que é. Se eu perco o sangue, meu irmão, se me arranca uma orelha, eu continuo vivo. Se me arranca uma perna, eu continuo vivo. Um braço, um olho, continuo vivo. Me arranca um sangue, eu morro na hora. A essência da vida de Deus está na existência do sangue. E eu preciso entender isso. Quando o homem recebeu essa virtude, recebeu a essência e a semelhança de Deus para poder ser um gestor de glória, um administrador de bênção. Conclusão. Primeira coisa que o Senhor lhe disse: você vai frutificar. Eu te dou a virtude e o poder para frutificar. Diga comigo, frutificar. Esse poder para frutificar. O que é frutificar? É o gerar, é a virtude de gerar. Toda vez que você cria alguma coisa, por causa do teu intelecto, você cria uma ideia, cria um invento, ou qualquer coisa que você inventar, até uma letra que vier, você gerou ela no mundo espiritual. Você não é somente um gestor, mas é um genitor. Quando um pai ou uma mãe gera um filho, essa mãe gera um filho, engravida, ela está frutificando segundo a ótica e a leitura de Deus. Então toda vez que eu crio algo, irmãos, eu tive uma ideia, essa pessoa, ela gerou algo. Se essa pessoa inventou uma máquina, ela gerou algo. Se essa pessoa teve um propósito e deu certo, ela gerou algo. Se eu tive um filho carnalmente, eu gerei. Gerar é frutificar. E essa é a primeira virtude que deve ter na tua vida. Sabe por que muitas células pararam no tempo? Sabe por que muita gente não multiplicou mais? Sabe por quê? Porque perdeu a virtude de gerar. Perdeu a virtude de conceber. Sabe o que está faltando aqui em nossa região? Líderes, pastores que engravidem num gerir espiritual, ou ser genitores espirituais, que comecem a engravidar no mundo espiritual. Diga para a pessoa do lado: engravide, meu irmão. A esterilidade não é sinal de bênção. E eu tenho que trazer isso para a minha vida. Não estou só falando da esterilidade de gerar um filho, mas a esterilidade de poder ter ideias, a esterilidade de não ter um paradigma novo, a esterilidade de não criar algo novo. E estou fechado, estou enclausurado. Em nome do Senhor eu profetizo. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique. Eu profetizo que está chegando o Espírito para você ser um genitor. Você vai frutificar, você vai gerar coisas, você vai gerar ideias, você vai gerar bênção e prosperidade. Quem recebe da glória ao Senhor? Abraão dizendo: eu chamei, eu abençoei, ele frutificou um filho, Isaac, e eu multipliquei. Ou seja, não há multiplicação se você não frutifica primeiro. Vamos lá. O que tem dentro de um fruto? Já vamos falar em frutificação. O que tem dentro de um fruto? Semente. Se essa semente for plantada, vai sair um pé que vai dar muitas mangas. É um pé, é uma manga, é um fruto, frutificou. Dentro da manga, uma semente vai ser plantada e vai dar um pé de manga e vai dar muitas mangas. Isso é multiplicar. Aquele discípulo que está te dando dor de cabeça, você, em nome do Senhor, vai ter a graça de decodificá-lo. Você vai entendê-lo. Vai entrar no manto espiritual. O código vai se abrir. A pessoa vai entender e vai falar: meu líder, eis-me aqui. Voltei, quero ser seu 12. Quero abrir minha célula. Até meu vizinho já quer ir para a célula. Daqui a pouco ele vai falar: meu líder, multipliquei a célula. Meu líder, sabe o que aconteceu? Sabe por quê? Porque você o gerou. Ei, Paulo dizia: por causa de vós, Colossenses, eu tenho dores de uma grávida. Eu estou engravidado de você. Você precisa engravidar. Teu 12
12 precisam estar aqui no teu âmago, na tua barriga. Teus 12, ei, você tem que engravidar tua casa, você tem que engravidar o teu carro. Ai meu Deus, como eu vou para isso? Não sei, mas que eu estou grávido de um carro, de um templo, de 1728, de uma grande multidão. Eu estou grávido. Receba isso para a glória do Senhor. Eu estou grávido de um grande templo. Eu estou grávido, meu irmão, de multidões. Eu estou grávido. Ai meu Deus, ai, essa coluna é a gravidez. Vou dar a luz, em nome de Jesus vou dar a luz. Quem quer dar a luz, da glória a Deus. Gerei e multipliquei. Depois, poder de encher. O que é poder de encher? O poder de encher, na verdade, primeiro é gerar. Segundo, projetar. Multiplicar, expandir. Terceiro, encher, que é suprir. O encher aqui é suprir. O que é encher? Suprir, eu vou ter que suprir. Eu vou ser olhado como um suprimento. Eu vou ser olhado como aquele que preenche vácuos, aquele que vai preencher lacunas, aquele que vai colocar a última engrenagem para todo o processo funcionar. Quando você chegar, vai chegar a solução. Quando você chegar, vai chegar aquele que enche, aquele que traz tudo, aquele que traz a providência. Quando você chegar pelo Espírito e a sabedoria de Deus, vai chegar a bênção. Uma pessoa diz: ainda bem que chegou fulano, porque quando ele chega, chega a bênção, chega a carne, chega o ovo, chega a glória, chega a unção, chega o filé mignon, chega a prosperidade. Além disso, chega a paz, chega a alegria. Quando o fulano chega, chega o avivamento, chega a virtude. Ei, em nome do Senhor, você vai ser esse líder de bênção. Quem glorifica o nome do Senhor? Eu vou encher, diga, eu vou encher. Não encher as paciências, não. Eu vou encher da essência da glória de Deus. Quando eu chegar, se tem lugar vazio, eu vou. Se está escassez de amor, quando eu chegar, vai chegar, eu vou encher de amor. Se há falta de paz, vou encher com paz. O casal estava se pegando, mas eu cheguei, chegou a reconciliação. Enchi a casa de glória, enchi o poder. Sabe por quê? Porque você é um gestor do avivamento da última hora. Dê um tapinha santo e diga assim: você é esse cara, você é essa pessoa. Muita gente me olha e pensa que isso aqui é utópico. Meu irmão, nem que seja. Meu irmão, eu prefiro morrer sonhando com isso. Eu sou um sonhador e muita gente me olha: ih, Nathanael está viajando. Não tem problema, não estou nem aí. Eu vou morrer pregando e falando: Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai nos multiplicar, Deus vai nos abençoar. Algo melhor vem, algo melhor está chegando, em nome de Jesus. Além de encher, sujeitar. O que é sujeitar? Não adianta só encher, multiplicar e não administrar. Tem muita gente que teve já 10, 15, 20 células e hoje está com 2. Mas por que aconteceu? Ele só encheu, só multiplicou, mas não teve a habilidade de sujeitar. O que é sujeitar? É a habilidade de gerir, a habilidade de administrar. Muita gente aqui já teve muito dinheiro na conta do banco. Tem muita gente aqui que já teve cheque especial. Só teve isso. Por quê? Porque talvez frutificou, multiplicou e encheu. Tem muita gente que já teve carro zero e todo ano trocava carro zero. Frutificava, multiplicava, enchia e fazia. Maravilha, mas lhe faltou outra coisa: sujeitar, que é a habilidade de administrar. Administrar bem. Isso que vai começar a acontecer em nossa regional: uma administração e uma gestão do sobrenatural. Vamos avançar. Diz dominar. O que é dominar? É a autoridade da liderança. Sabe que nós vamos começar, além de administrarmos, as pessoas vão saber que você é o líder que tem a autoridade de Deus para que isso seja promovido. É como quando o povo dizia: não, vamos esperar Samuel. Não, vamos esperar Samuel. Samuel não chegou. Não era isso, pastor Marcos? O que Saul fez? Meteu as caras e desagradou ao Senhor. Por quê? Porque lamentavelmente lhe faltou uma coisa: lhe faltou o poder para administrar, para sujeitar. E isso lamentavelmente está acontecendo em muito lugar. Pessoas que não querem às vezes
ser submissas. Pessoas que confrontam a liderança. Pessoas que murmuram contra a liderança. Cuidado, cuidado. Eu já encontrei muita gente na minha caminhada a falar mal de certos apóstolos. E falar com toda a razão. Fala, que fulano é assim agora. Eu falo, não fale isso. Tenha temor. Tenha temor. Ele é um santo homem de Deus. Não faça isso. Porque isso vai te trazer prejuízo. Uma vez eu encontrei um pastor que me disse, Fábio Abud, não sei. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele é um santo homem de Deus. Você não sabe o que você está falando. É falho como todo mundo. Quando se reúne um grupinho para falar, que fulano é assim agora, é assim. Cuidado, foge disso. Isso é falta de gestão e discernimento e sabedoria espiritual. Os grupos que se reúnem para falar mal dos pastores, cuidado. Isso traz maldição. E perde-se a administração e a virtude de poder gerir com sabedoria. Dominar. Liderança. Além disso, sustentar. O que seria sustentar? Sustentar é poder dar cobertura. É poder, na verdade, ser coluna. E ao mesmo tempo, a virtude de poder adquirir essa sustentabilidade em si. Ou seja, você vai crescer, você vai propagar-se e vai vir sustentabilidade através disso, em nome do Senhor. Foi o que aconteceu com Adão. Continuando, diz cultivar. O que é cultivar? Bom, depois de encher, de primeiro frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar, sustentar, diz aqui cultivar. Por que cultivar? Porque cultivar é não perder a expectativa de que há um lugar onde eu ainda não investi. Cultivar, eu posso multiplicar, eu posso encher, eu posso estar com a igreja na Europa, na Suíça, em Portugal, na África, na China, e aqui estou com 1000 células, aleluia, glória a Deus, mas sempre terá um lugar onde cultivar. Sempre terá um lugar que está precisando ação. E você não fez tudo. E você nunca vai fazer tudo. Sempre haverá uma chance. Não desperdice a chance de cultivar novamente. Mas vou voltar para a enxada novamente. Cultive. Mas já está produzindo esse campo, já está me sustentando. Cultive, pegue a enxada novamente. Eu gosto da minha esposa, sabe por quê? Eu não tenho tempo mais para isso. Eu gostaria muito de abrir nova célula. A primeira coisa que ela fez, abriu uma nova célula na casa. Amém. Lá no Japuí. Rebote já está funcionando. O Senhor largou a minha tenda. E já está tendo gente vindo novamente. Fala, meu Deus, tanta coisa. Não tem problema, vou abrir minha célula. Toda terça-feira a vizinha já está vindo. Vizinho já está vindo. Crianças já estão vindo. Sabe o que é isso? Não é porque eu sou apóstola que eu vou deixar de abrir minha célula na minha casa. Porque eu ainda tenho que pegar na enxada e cultivar. Cultivar, cultivar, cultivar. Tem muito pastor que hoje é um gestor, parabéns, maravilha, mas não evangeliza mais. Eu vou no restaurante e evangelizo o garçom. Fulano, evangelismo, o pedágio, evangelismo. Isso é importante, cultivar. Há uma terra que o Senhor ainda vai te surpreender, cultive. E para terminar diz, guardar. O que é guardar? É o manto que fecha tudo. Você pode frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar, sustentar, cultivar, mas guardar. O que é guardar? É manter tudo que você tem e não perdê-lo. Ontem, domingo, eu estava lavando meu carro e passou um senhor de bicicleta. Ele me olhou para o carro, olhou para a minha casa e abaixou a cabeça. E eu vi ele passando. E sabe quando a mente começa a trabalhar? Quem é esse cara? Eu conheço. Quem é? Tchum. Os neurônios se juntaram. É o pastor fulano. Pastor fulano. Eu sei o que aconteceu com ele. Esse homem caiu em pecado, escandalizou a obra. E uma vez eu me lembro que eu estava rebocando aqui a parede, eu vi passando ele aqui com um carro lindo. Ele me disse, aí varão, está na prova. Amém. E eu estava rebocando essas paredes aqui. É um carro lindo, muito próspero. O ministério cresceu, frutificou, multiplicou, sustentou. Veio tanta bênção, tanta glória. Que aconteceu? Ele pecou, ele caiu, ele perdeu. Domingo ontem à tarde, diante do Senhor, umas 3 horas da tarde, estava lá no carro. Ele passou de bicicleta.
Quando eu me virei, eu falei: varão, Deus te abençoe. Ele só levantou a mão assim e saiu andando com a bicicleta. Entrei na minha casa, falei: Maria, me veio temor. E eu disse: Senhor, o Senhor pode nos dar tanta coisa, mas podemos perder tudo. Podemos perder tudo por brechas, por carnalidades. O Senhor te diz: eu vou te frutificar, vou te multiplicar, vou te fazer avançar, mas você vai ter que ter a gestão para guardar. E começa a guardar o teu coração. Guarda, guarda, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Guarda o que eu já te dei. Guarda, guarda, guarda. Eu vou orar nesse momento. Curve a sua cabeça. Apague as luzes.